Vamos então dar prosseguimento ao estudo de radioatividade, agora na perspectiva das principais emissões radioativas. Começando então pela mais clássica, que é a radiação alfa. A radiação alfa, ela joga para fora do núcleo instável 2 prótons e 2 nêutrons, ela possui uma carga elétrica de +2 e possui massa de 4. Nós utilizamos como simbologia a letra grega alfa, seguida de seus números 2 e 4. E nós temos como exemplo o urânio. Se formos pegar o urânio 238, nós vamos perceber que, sendo considerado como um núcleo instável, vai jogar para fora, então, um elemento químico, até então desconhecido, mas que pode ser conhecido através, então, dessa emissão da radiação alfa. Por quê? Porque a primeira lei da radioatividade, ela diz que a massa atômica ela vai decair 4 unidades e o número atômico ela decai em 2 unidades. Isso se dá ao fato da emissão da radiação alfa. Então, por isso que o urânio, quando ele sofre decaimento radioativo, ele libera então uma radiação alfa e também transforma-se em outro elemento químico, que é o tório. Por quê? Decai a sua massa em 4 unidades e decai também em 2 unidades o seu número atômico. Isso é mais ou menos o que acontece com um balanceamento carga-massa, que é uma técnica utilizada aqui na radioatividade. Uma das principais características da partícula alfa é o fato de ter característica muito semelhante com o átomo de hélio, justamente porque possui número atômico 2 e massa atômica de 4. Por isso, como a massa ela é considerada como muito grande, perceptivelmente reparamos que ele apresenta baixo poder de penetração. Nós entendemos também que ele desloca-se no ar por no máximo poucos centímetros, porque ele costuma colidir com as moléculas e atrair elétrons, inclusive se transformando em átomos de hélio. Devido à sua massa ser considerada muito alta, ela tem baixo poder de penetração. Por isso, ele não consegue penetrar na pele, por exemplo. Embora em alta exposição, ele pode gerar sim, queimaduras leves ou, se a pessoa estiver com uma exposição muito grande, ela pode ter queimaduras muito graves. A seguir, nós também temos a radiação beta, que na verdade são elétrons atirados em altíssima velocidade para fora de um núcleo estável. Esses elétrons, lembrando que possuem carga -1, ou seja, carga -1,6 vezes 10 elevado a -19 coulombs e massa praticamente desprezível. Então, é uma massa muito pequenininha. Por isso, nós vamos utilizar a simbologia da letra beta, de seus números seguidos como -1 e 0. Lembrando que 0 é a massa. Então, por exemplo, quando o nêutron começa então a sofrer decaimento radioativo, ele libera então um próton, um elétron e uma partícula que é chamada de antineutrino. Esse elétron ele possui uma propriedade muito parecida com a partícula beta, com essa radiação beta. Então, por isso nós fazemos aproximações com beta e com elétron. Bom, só para reforçar de que o antineutrino, por possuir massa praticamente desprezível, ele não vai alterar o balanço de carga-massa, ou seja, não vai interferir na lei de conservação das massas, proposto por Antoine Lavoisier. Com base na segunda lei da radioatividade, quando um átomo instável libera então essa partícula, essa radiação, o outro elemento químico gerado, ele não sofre alteração na massa, porém, o seu número atômico ele é acrescido em uma unidade. Isso que acontece com o bismuto 214. Considerado como um núcleo instável, ele libera então a radiação beta, que tem informações 0 e -1, e um outro átomo onde a sua massa atômica ela não vai sofrer alteração, ou seja, continuará 214 e o seu número atômico vai aumentar uma unidade. Ou seja, bismuto tem número atômico 83. Após emitir radiação beta, o próximo elemento químico ele vai aumentar em uma unidade seu número atômico, ou seja, será agora 84. Diferente da radiação alfa, a radiação beta ela já tem um poder de penetração um pouquinho maior. Como a radiação beta ela é extremamente pequena, então a probabilidade de se colidir com outros átomos ela é muito pequena. Essa partícula ela consegue se deslocar por volta de 300 centímetros no ar seco. E por isso, somente radiações ou partículas beta com grandes quantidades de energia conseguem penetrar na pele. E por fim, radiação gama, que tem a letra gama
informações 0 e 0. Ela é formada por ondas eletromagnéticas, semelhantes à luz, por exemplo. Porém, o comprimento de onda ela é muito menor e por isso a energia é muito mais elevada. A radiação ela não possui massa nem carga elétrica. Por mais que ela seja extremamente penetrante, mas ela pode ser facilmente bloqueada por materiais mais densos, como o chumbo, por exemplo. A radiação gama ela apresenta perigo máximo de ponto de vista fisiológico, porque ela pode causar alteração de material genético das células reprodutivas, e com isso ela pode gerar doenças hereditárias como o câncer. Então, comparando as três radiações, cada uma tem um deslocamento no ar e também pode ser facilmente bloqueado por certos tipos de materiais, como por exemplo, o alfa, que possui então massa muito elevada, ela pode ser simplesmente bloqueada por um papel. O beta, que tem uma massa um pouquinho menor, mas ainda pode ser facilmente bloqueado por uma folha de alumínio. E gama, que tem massa praticamente desprezível, pode ser facilmente bloqueada por uma placa de chumbo.